Mais um Guia Cast. Nós estamos aqui com a missão de guiar você, paciente, para os principais e mais recomendados profissionais da saúde da sua região. Nós queremos ser o quê? A ponte entre eles. Então, fica atento. Sempre a gente vai estar com novidade, trazendo profissionais de várias áreas para a gente bater um papo sobre diversos assuntos da saúde. E hoje eu estou aqui com o Dr. Maurício Marchese. Seja muito bem-vindo, Dr. Maurício. Muito obrigado, um prazer enorme estar aqui com vocês, com a tua audiência. E vamos lá, olha só, eu estou aqui com o seu perfil da Guia Saúde aberto e eu gosto de ler sempre sobre o profissional, né? E aqui o doutor escreveu o seguinte: finalizei em 2022 com muito trabalho, muito esforço, muita dedicação, extrema responsabilidade, concentração, foco, milhares de pacientes, consultas, foram cerca de 900 cirurgias realizadas. Bastante, hein? Graças a Deus, assim, a gente vê que está numa missão correta, né, Elton? A gente vê que foi um ano extremamente proveitoso, 900 procedimentos cirúrgicos de uma pessoa, né? Caramba! Então, deu para realmente atender a vários pacientes, a gente vê o resultado, isso nos estimula a continuar, né, fazendo isso. Então, foi um ano muito prazeroso. Eu espero que eu não bata mais esse recorde, porque eu quero ficar mais com a família. Isso foi um ano? Foi um ano. A graduação do doutor, é bom eu ler isso aqui, que é importantíssimo para você que está procurando um profissional. Tem que sempre procurar um profissional qualificado. E eu sempre falo, né? Na Guia Saúde, nós procuramos conectar os profissionais que têm título. Tá? E hoje existe o título de especialista, que é o RQE, e os profissionais estudam muito para conseguir esse título. Né? A formação do doutor, assim, graduação 2001 a 2006, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Cascavel. Pós-graduação, 2007 a 2008, residência médica em cirurgia geral, Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. 2009 a 2011, senta que vai ano, hein? Vai. Residência médica em urologia, Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. Título especialista em 2012, título especialista em urologia, Sociedade Brasileira de Urologia. Aí, ó, um profissional com título, tem um RQ. Isso. Membro da American Urological Association, AUA, tá? Falei certo? Isso, American Urological Association, isso. Membro da Sociedade Brasileira de Estudo em Medicina e Saúde Sexual. É isso que a gente vai falar hoje, tá? Então, fica atento, tem muito conteúdo de saúde sexual hoje e certificado em cirurgia robótica. E também um maratonista que gosta de... Qual foi a sua última maratona que você fez? Olha, o último que a gente fez agora foi 10 quilômetros da prova Tiradentes. Aqui em Maringá. Foi muito bacana o evento. Tinha mais de 8 mil pessoas. Foram 10 quilômetros, né? Rapaz, assim, meu recorde foi uma meia maratona. Eu nunca corri maratona, talvez um dia. Mas eu ainda acho que é muito pesado. Não é tão fisiológico correr 42 quilômetros. É pesado. Mas eu adoro esporte, amo de paixão. Tenho tentado passar isso para meus filhos, essa paixão pelo esporte, né? Uhum. Então, inclusive... 10 quilômetros correndo sem parar. Sem parar, Eu fiz 5 quilômetros, eu comemorei e falei, nossa, eu estava quase morrendo. Mas é gostoso, a gente estava na sensação boa depois que você termina um esporte, né? Acho que é um vício bom. Falar em filho, você tem 2 filhos, né? Eu tenho 2 meninos, eu tenho o Pedro, de 7 anos, e o Rafael, o Rafinha, de 4 anos. É a paixão da vida, né? Que bom. É bom ser pai, né? Muito gostoso, muito gostoso. E aí, doutor, me fala um pouquinho da sua trajetória. Quando você começou na medicina? Então, vamos tentar voltar lá atrás, para o pessoal te conhecer melhor. Assim, ó. Eu sou nascido em Maringá, né? Sou daqui de Maringá, meus pais vieram da cidade de Mococa, interior de São Paulo, na década de 70, para o Paraná, para Maringá. Nós nascemos na década de 83, eu sou nascido aqui em Maringá. Tenho um irmão gêmeo, que é o Homero Marchese, que muita gente conhece, foi deputado estadual, é advogado. Nós somos gêmeos, não idênticos. E a gente estudou a vida inteira no Colégio Regina Mundi. Com 17 anos no terceirão, eu passei em medicina em Cascavel, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, e não passei por uma questão aqui na UEM, né? Só que assim, eu sempre quis fazer medicina, sempre gostei muito dessa área. Uhum. Eu falei, eu vou para lá, vamos fazer e vamos ver o que vai dar. Saí um pouco de casa, né? Conheci novos amigos, novos ares e fui para lá. Adorei, fiquei 6 anos em Cascavel, fiz muitos amigos, uma faculdade excelente, né? Aí terminei
E já imediatamente eu estava com 22, 23 anos, né? Já entrei direto também na residência de cirurgia geral. Olha só, nesse novo, hospital, que é o Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo, que eu me orgulho muito de falar, um hospital de 15 andares, quase 1.300 leitos. Um hospital, Uau. um dos maiores da América Latina. Perde só para o Hospital das Clínicas lá da USP. Então, uma escola muito grande. Experiência que você teve lá. Muito, aprendi muito lá. Aí depois eu fiz cirurgia geral lá e depois entrei em urologia lá. Também eu tinha entrado na... Você se apaixonou pela urologia lá. É assim, ó, e o que fez você gostar da urologia? Assim, ó, no 5º ano de medicina em Cascavel, eu participei de um congresso brasileiro de urologia. Eu tinha um tio que na época ele trabalhava com equipamentos médicos, ele falou: Maurício, vai ter um congresso em Brasília, você quer ir? E eu fui e gostei muito da área, né? A gente vê que é uma área que tem muito atendimento de consultório, cirurgias de várias complexidades, e gostei demais disso. Falei, vou entrar na urologia. Fiz 2 anos de cirurgia geral, já foquei em uro, né? E aí eu tinha passado, que eu queria voltar para o Paraná, para Maringá, tinha passado na UEL, em urologia, e na Federal do Paraná. Estava tudo indicando para ser urologista. Isso. Mesmo. E também passei em São Paulo. Falei, já fiquei aqui 2 anos, mais no hospital, vamos continuar. Fiz mais 3 anos de uro lá. Olha aí fiquei, fiz muitos amigos. Até trabalhei em São Paulo, estava trabalhando numa clínica de 2 ex-professores meus lá em São Paulo, gostava, frequentava os melhores hospitais, só que aí você vê, aquelas vezes a vida é curta para você ficar longe de quem realmente você gosta. Um dos motivos que ter voltado para Maringá, né, onde tenho a família aqui, e me arrependo também. Tá vindo um filme na sua cabeça agora. Tá. Né? Estou vendo você olhar longe assim. Tá bastante. Então, assim, foi mas valeu a pena, né? Pô, ficou longe da família, de amigos aqui. Então, fiquei quase 12 anos morando fora, né? Uma experiência grande, com bastante bagagem, fiz bastante amizades. Então, foi muito válido, muito proveitoso. Mas é isso, né? Tudo tem sacrifício. Sim. O que você planta, você colhe. Olha só, você plantou lá atrás. Lá atrás. E hoje está aí. Né? Não é puxando sardinha do doutor, não, mas o doutor está muito reconhecido aqui em Maringá, região. Não só aqui. Eu frequento muito o Rio de Janeiro. Já ouvi falar muito do doutor lá também. Agradeço muito. Obrigado. Parabéns. Isso aí. Doutor, hoje eu quero falar sobre a técnica urofilm. Legal, vamos. É uma técnica nova, né? Surgiu quanto tempo essa técnica aqui no Brasil? Olha, é assim. Eu estive agora, faz 2 meses, mais ou menos, em Miami, e eu conheci quem fundou essa técnica, que é o Dr. Paul Perito. Começou lá em Miami, Isso. Então. Ele tem uma clínica lá, ele é um dos maiores andrologistas do mundo, né? Especialistas nessa parte de medicina sexual, que é o Dr. Paul Perito. Ele tem 62 anos, e ele está lá há 30 anos, tem um consultório em Coral Gables, em Miami, e ele tem um volume enorme. Então, ele começou já a fazer as aplicações da técnica de 6 a 8 anos. Ele já fez mais de 10 mil casos. Então, a experiência dele é muito grande. Então, ele desenvolveu essa técnica, que é o ácido hialurônico, que a gente faz um preenchimento. Então, ele não começou ontem isso, né? Ele tem essa experiência. E essa experiência ele tem passado para alguns urologistas selecionados, né, que fizeram esse tratamento lá, brasileiros que foram para lá. E eu tive a oportunidade, né, de conhecer, de ficar ao lado dele, de fazer, e estou trazendo para Maringá. Né? A gente já está realizando aqui. É uma técnica segura, muito eficaz, que tem tudo para ter bastante casos aqui no Brasil. Fala uma coisa. Quem pode fazer isso? Por que eu estou te falando isso? Certo. Recentemente eu vi uma matéria que saiu no site da UOL. Certo. Isso aqui é complicado, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente lê, Perfeito. né? E falando sobre essa técnica, né? Isso. Só que o site colocou lá que foi um biomédico e um farmacêutico que fez. Eu falei, poxa vida, isso não faz sentido um farmacêutico. Concordo totalmente. E um biomédico fazer isso. O cara não estudou para isso, que vai fazer isso. Então, assim, uma pergunta que eu faço. Se for para fazer, para ter esse contato com a genitália masculina, que se for para ver, que seja alguém especialista nisso. Quem que é o especialista? É um médico que fez medicina e depois fez urologia. Sim. Então, esse profissional que não fez, não está habilitado a realmente tratar com essa questão. O urologista ele é apto para fazer implante de prótese peniana, ele tem que conhecer muito bem a anatomia do pênis, ele tem que estar apto para fazer mesmo uma cirurgia de postectomia de fimose. Então, quem é o mais apto, mais habilidoso, que tem mais preparo, eventualmente até a correção de uma complicação, é o urologista e, de preferência, quem faça mais andrologia e medicina sexual. Então, a recomendação que a gente passa para os nossos pacientes é
procure um profissional habilitado. Não médicos, ou mesmo médicos não especialistas, na minha opinião, não estão habilitados, não deveriam fazer. Realmente entrar nesta área, nesse seara, que da urologia e do andrologista. Aí faz, né, sei lá, Isso. porque vai fazer, o homem vai lá, tá precisando fazer esse procedimento, e acaba fazendo e acaba dando errado. Aí cai na mão de quem? Vem para o urologista tratar. Realmente já tive complicações que chegou até mim, né? Aí, olha só. Então, realmente não tem sentido, né? Acho que a mensagem que fica para quem está nos ouvindo, para o paciente, é essa. Busque alguém especialista na área. Profissional qualificado. Profissional qualificado. E para você, o urologista que vai aprender isso, onde que você aprendeu, onde você está se aperfeiçoando com essa técnica, né? Isso. Como que é? Então, Conta um pouco mais sobre isso aí. Falar um pouco sobre a técnica, né? A gente faz esse tratamento no consultório, tá? Não é uma cirurgia, não precisa ser cirúrgica, a gente faz no consultório com anestesia local. Certo. Né? Então, é uma substância conhecida já da medicina de vários anos, né? Que é o ácido hialurônico, é uma substância que o nosso corpo produz essa substância, né? Ele preenche os espaços entre as células, tá? Então, a substância ela tem essa capacidade de ter... Ela é viscosa, ela praticamente não tem rejeição. Na verdade, não tem rejeição. Como o próprio corpo produz, então ela não é rejeitada. Tanto que ela é absorvida com o tempo também. Então, uma vez injetada, você pode moldar essa capacidade que ela tem de ser viscoelástica, ela é moldada, né? Então a gente faz aplicações em sessões, faz uma vez, depois pede para o paciente voltar em 2 semanas, pode reaplicar depois de 2 semanas, 3 a 4 sessões geralmente são suficientes, né? Então é um procedimento indolor, feito no consultório, complicação grave é risco zero, né? Existem algumas complicações, podem, eventualmente um hematoma. É raro até ter infecção de pele, mas pode acontecer. Geralmente trata de forma conservadora, com medicações, com antibiótico, mas isso é raro, né? Então, essa segurança que foi proporcionada com essa técnica, essa substância, que deixa a gente mais tranquilo de realmente trabalhar com isso. Porque no passado, Elton, foram usadas substâncias nocivas à saúde que hoje são proscritas, não podem ser usadas, como o silicone e o PMMA. Você imagina aplicar silicone industrial no órgão genital? Isso acontecia e ainda acontece. Então, é algo traumático, algo com sequelas permanentes para os pacientes. Então, hoje a gente não, isso está proscrito. Mais para um homem, né? Nossa, aconteceu isso. Exatamente. Imagina. Exatamente. Então, existia isso no consultório, essa queixa de alguns pacientes para melhorar o aspecto da genitália externa, né? E a gente vê mulheres que sempre fizeram, né, cirurgiões plásticos, né, melhorando a estética de mamas e mesmo na genitália feminina. Por que não um homem também poder fazer isso, né? Então, realmente eu fui atrás de treinamento, de melhorar essa questão de estética genital masculina, que não somente a bioplastia, o preenchimento peniano para aumentar o calibre, a grossura do pênis. Existem também outros artifícios que a gente pode fazer também, outros pequenos procedimentos cirúrgicos que conseguem melhorar esse aspecto geral, né? Seja a melhora da bolsa testicular do escroto, né, que pode ser melhorado, seja a região ali onde tem o pub, o monte pubiano, o monte de Vênus, né? Que é aquela região onde tem uma gordurinha acima do pub, onde tem os pelos pubianos. Ali também você pode reduzir essa região, tá? Melhorar um pouco esse aspecto externo da genitália, projetar um pouco mais a genitália, né? Às vezes aquele pênis embutido que alguns pacientes têm, que se queixam, né? Que diminui a autoestima. Então, você consegue ajudar nesse sentido. Olha que legal, tem bastante técnica para fazer isso, né? Olha só, na Guia Saúde tem um sistema de perguntas anônimas. Você pode entrar lá, o paciente pode entrar. Inclusive, fizeram algumas perguntas aqui, tá? Eu vou ler para o doutor. Tá. E o legal das pessoas fazerem essas perguntas, principalmente esse assunto, né? A pessoa não vai querer se identificar. Perfeito. Vou lá fazer a pergunta, fulano vai saber quem é que fez a pergunta. Isso, anônimo, não tem problema. Na Guia Saúde você pode fazer essa pergunta anônima. Você vai lá na guia e tem um espaço lá, pergunte ao especialista, você vai fazer a sua pergunta, vai colocar o seu e-mail e vai escolher a especialidade. Você vai escolher um urologista. Quando você enviar essa pergunta, ela vai ser direcionada para todos os urologistas. O urologista especializado na área que você perguntou vai responder. Só que o urologista não vai ter nem o seu e-mail, ele só vai ler a pergunta. Tá? Por que o e-mail? Para quando esse urologista responder, você vai receber automaticamente essa resposta no seu e-mail com as informações do profissional também. Então é bem legal, faça isso que você vai gostar. E eu separei algumas perguntas aqui, vamos lá. São perguntas de pacientes reais que fizeram lá, tá?
Esse procedimento Urofil, para engrossar o amigão, vamos falar assim, amigão, perfeito, né? amigão, Engrossar o amigão é seguro? É muito seguro, né? Essa substância que eu, como havia dito, ela é realmente produzida. Nosso corpo tem essa produção de ácido hialurônico, então o risco de complicação grave é zero, né? Algumas pequenas complicações podem acontecer, mas são tratadas de forma bem tranquila, né? Um hematoma, que geralmente menos de 5, 7 dias já resolve, né? Eventualmente, raro acontecer uma infecção de pele, mas ele é bem seguro. A gente tem uma pergunta aqui que talvez você já respondeu com essa, mas se você quiser falar também, existem efeitos colaterais na aplicação, né? Esses efeitos colaterais que a gente comentou, né? Nada grave assim, né? Por quanto tempo devo evitar contato sexual após passar pela aplicação? Isso. Então, isso é uma questão bem legal. As orientações pós a realização do procedimento do Urofil. O que a gente recomenda? 1 semana sem usar hidromassagem, sauna, tá? Então, isso é importante. 3 dias, geralmente, sem masturbação e sem relação sexual. 3 dias. Certo. Tá? Tem alguns pacientes que realmente não aguentam isso, então a gente tem que reforçar. Evite relação pelo menos 3 dias. 3 dias só, tá? pessoal. 3 dias também não vai matar ninguém. Então, enfim, mas e atividades de trabalho, de estudo, geralmente normal. Academia. No dia seguinte, normal. Quanto a isso, não tem problema. Vamos lá. Se eu não gostar da aparência do meu amigão após a aplicação do Urofil, posso reverter o procedimento? Como que é isso aí? Olha, isso existe, essa possibilidade, apesar de ser muito raro, né? Você que reverter, mas existe esse antídoto, que é uma enzima chamada hialuronidase, que você pode aplicar, e ela desfaz este preenchimento, né? Então, isso pode acontecer, se alguém, por algum motivo, não ficou insatisfeito, que isso é raro, porque a taxa de satisfação está quase em 98%, 99% do último trabalho que o Dr. Paul Perito vai publicar agora. Então, realmente bem interessante, né? Bem alta taxa de satisfação. Marquese, e quanto tempo dura, mais ou menos? Isso, uma boa pergunta. Olha, o que tem mostrado é que cerca de 21 a 24 meses, 2 anos, o tempo de permanência desse produto, né? E com o tempo ele vai sendo reabsorvido pelo próprio corpo. Né? Legal. Então, o que a gente recomenda depois de 2 anos? Volte de novo ao consultório, a gente geralmente reabsorve mais na região da base do pênis. E pode ser feito uma nova aplicação, né? Uma outra região que absorveu mais, né? E você vai mantendo esse resultado. Entendeu? E não sei se é uma pergunta boba, mas vamos lá. Estou aqui para perguntar. Perfeito. Eu acho que eu estou tentando imaginar o que as pessoas que estão vendo também estão na mesma dúvida. E isso trata impotência sexual ou não? Isso, uma boa pergunta. Na verdade, não tem a ver com tratamento de impotência, né? Tem a ver realmente com a questão da melhora da estética genital, com engrossamento. Mas para impotência, a gente tem vários tratamentos, né? Primeiro tratamento para quem tem impotência, disfunção erétil, são as medicações. São medicações comprimidos via oral, né? Introduz pela boca, que você tem uma melhora, são facilitadores da ereção. São medicações que fazem uma vasodilatação e ajudam a chegar mais sangue ao pênis, ao amigão, né? E aí você tem uma ereção. Então, muitos homens se beneficiam desses tratamentos, desses remédios. Alguns homens não vão ter sucesso, vão ter um efeito colateral, enfim. Qual que é a segunda linha de tratamento? Pode ser feito até injeções, né? Injeções penianas. A gente faz isso na clínica. São injeções que você aplica direto também no amigão. Né? Aqui tem um exemplo, uma agulha. Mostra com de uma novo seringa. para a câmera. Não é uma agulha grande, né? Isso. Nossa. Fininha, tá vendo? Bem fininha, é de insulina, né? Geralmente 0,1 a 0,2 ml pode ser aplicado. Né? Você pode obter uma ereção, né? Naquele momento, que dura geralmente 1 hora, e pode namorar logo em seguida. Né? Existe até uma nova no mercado que é um dispositivo, né? Bem interessante, ó. Para mostrar que é uma canetinha, bem discreta, né? Você pode levar, às vezes coloca no bolso e, né? Vai com a parceria ali, vai no banheiro, aplica, tem ereção e pode namorar. Isso aqui a gente também faz no consultório, a gente ensina como fazer. Então, tem bastante coisa interessante. E também, às vezes, até uma bomba de vácuo. Eu não tenho aqui para mostrar, mas tem alguns vídeos meu no YouTube que eu explico. Falando isso, qual é o seu YouTube mesmo? Isso, eu tenho um canal no YouTube que é Dr. Maurício Marquese. Tá? Segue lá, tá? Isso. Bem legal, bastante assunto, inclusive algumas coisas a gente já falou aqui, ele já falou lá bastante sobre o urofil, de potência sexual, mas você trouxe mais coisa aí, fala um pouquinho mais. Então, separadamente tem uma linha de raciocínio de todos os tratamentos disponíveis para ereção, separadamente por vídeos lá no YouTube. Então, a gente já falou sobre o tratamento com medicamento, a bomba de vácuo que existe também, essa injeção peniana intracavernosa, e só que tem paciente que não resolve, não fez de tudo, não dá certo.
qual que seria a luz no fim do túnel? Né? Qual seria o último tratamento disponível? Seria um tratamento definitivo, que são as próteses penianas. Eu trouxe o exemplo, né, dessa aqui, que é a prótese maleável ou semirrígida. E então, essa aqui... Só um minutinho, atenção, homem, a saúde sexual é quem tem, mas começou com comprimido. Isso. Não deu certo, a injeção. Injeção peniana. Não deu certo a injeção, calma, tem Isso, mais. tem mais. A prótese peniana. Então, você vê, Elton, que interessante, não dá para falar mais, eu não tenho solução para mim. Tem. Dá para dar um jeito, dá para, né, dá para o paciente continuar namorando o resto da vida dele, né, ele, a parceira, não, né, falar, não quero mais, não consigo. Então, tem solução. Né? Alguns pacientes não querem mais, é uma opção, mas quem quiser realmente tem solução. Doutor, isso aqui é muito sério. Sim. Eu já conheci um caso de uma pessoa que um amigo comentou, depois que ele se matou, tá? Depois que ele se matou, que ele estava com problema de potência sexual. Tentou de tudo. Que pena. Você vê, né? Como é importante falar sobre isso. Faltou informação. Se eu tivesse ouvido o nosso podcast aqui, né? Você está vendo como é importante, né? Então, a informação é que cura. Sempre eu falo, a cura começa com a informação. Perfeito. Às vezes a pessoa não sabe que existe um tratamento, desiste, né? Quando ela começa a cura, quando ela entende que existe um tratamento. Sem dúvida. Por isso que é importante você fazer vídeo, você publicar matéria, você estar sempre conectado em Google, YouTube, Instagram, porque olha aí, né? Importante da comunicação. Mensagem dessa informação, né? Chegar para mais gente pela esse caso que eu estou te falando é verdade, aconteceu esse ano, tá? Que pena, né? Coitado. E aí, mas vamos lá. Então, a gente comentou desses dois processos, né? Essa aqui realmente é a prótese, que seria mais simples, né? Ela tem um volume só, né? Que são esses 2 cilindros que são implantados dentro do corpo cavernoso. Nada fica à mostra. Então, essa é a prótese semirrígida ou inflável, tá? E a mais moderna, que é mais discreta, né? Que seria esta aqui, que é a prótese inflável, desculpa. Essa é a prótese inflável. Então, são um mecanismo de inflar a prótese. Ele é todo revestido por silicone, fica totalmente interno, né, dentro do paciente. Esse aqui é um reservatório onde fica um soro fisiológico. Quando o paciente ele quer fazer a ereção, ele aperta essa bombinha, esse pump, e o líquido que sai deste reservatório, que fica alojado dentro do corpo, do lado da bexiga, sai daqui e transfere para esses cilindros. Então, o paciente que estava em flacidez, o amigão, ele pode ter ereção para engajar em uma atividade sexual. Tá? Quando ele não quiser mais, ele aperta esse botãozinho que fica aqui na região do pump, né? Dessa bombinha, aperta uma única vez, em 30 segundos ele corre a detumescência e murcha, né? Então fica bem discreto, fica praticamente como o natural. Tem parceiras que não descobrem que o paciente está usando. Olha só, sabe? Interessante. Então, é uma alternativa, né, muito boa para alguns pacientes que têm essa dificuldade. Então, é possível que se tenha ereção em qualquer idade, né? Da 3ª, 4ª idade, homens podem ter esse benefício de continuar tendo relação, de continuar tendo esse bem-estar. Bacana. Doutor, quero agradecer. Né? Hoje a gente conversou bastante sobre saúde sexual masculina e espero que tenha ajudado muita gente. Muito obrigado pela participação. Tá? Certo. Elton, eu que agradeço. Foi muito bom estar aqui, passar essa informação. Eu fico feliz, né, de eventualmente poder ajudar alguém com uma mensagem que chega para eles, né? E de dar acalentar, às vezes, uma ansiedade. Às vezes tem pacientes que têm transtorno de ansiedade ou depressão, né, por questões que podem afetar a vida. Depressão, com certeza, né? E se você quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho do doutor, ele já falou o Instagram dele, o YouTube, mas eu também quero te convidar para digitar no Google Urofil Maringá. Você vai encontrar na primeira página do Google um link da Guia Saúde. E eu sempre falo, se você encontrar um link da Guia Saúde, pode entrar, que são profissionais qualificados. Você vai ler um pouco mais sobre a matéria do doutor, vai conhecer um pouquinho mais. Se você digitar também Urofil, técnica de engrossamento peniano, também você vai encontrar na primeira página do Google o link da Guia Saúde. E lá você vai encontrar vários assuntos sobre o doutor, vai conhecer um pouquinho mais sobre o doutor, aonde ele atende, né, as informações de contato dele lá, depoimentos, avaliações, muita coisa, tá? E é isso. Espero você no próximo vídeo, que vai vir muito assunto de saúde ainda.